Eu dei uma tropicada ali porque eu tive um problema com AVC, então eu tenho um pouco de fraqueza nessa perna direita aqui, mas com a graça de Deus, tudo foi restabelecido, porque Deus é nosso Deus maravilhoso, né? O Deus que nós temos, né? E esse Deus que nós temos, Ele nos dá tantas coisas, Ele nos dá tantas bênçãos, Ele quer nos preencher tantos em nossas vidas, Ele quer que nós estejamos tanto crescimento, que às vezes nós mesmos, por nossa própria vontade, impedimos esse crescimento. Às vezes nós mesmos, por nossas decisões, a gente vendo as circunstâncias da vida, e a gente às vezes por querer que as coisas se resolvam imediato, respostas imediatas dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, faço um pedido de oração, e já quero que em 5 minutos aquela oração já seja respondida. Acabo de orar, amém? Cadê a resposta? E não temos a resposta, né? Por quê? Porque o nosso Deus, Ele sabe o tempo certo de nos dar as coisas, Ele sabe o tempo certo de responder às nossas orações. Eu gosto muito do livro de Atos. O livro de Atos é a nossa história. Queremos saber a história da igreja, eu acho que todos os irmãos aqui já tiveram o prazer de estudar. Queremos saber a história da igreja, é só a gente ir para o livro de Atos. Ali no livro de Atos nós vemos dificuldades, nós vemos lutas, e nós vemos principalmente no livro de Atos vitórias. As vitórias dos primeiros cristãos, e é por causa deles que nós estamos aqui hoje. Pelas vitórias que eles batalharam no passado, que eles tiveram no passado, e hoje a gente vê que se não fosse esses irmãos, com certeza a Igreja de Cristo não estaria aqui hoje. Uma das coisas que eu admiro muito foi quando Paulo começou os trabalhos de implementar igrejas, né? Foi quando Paulo começou o trabalho de vir trazermos igreja. O nosso trabalho na Santa Rita, não sei se aqui é igual a hora dominical. A hora dominical da Santa Rita todo mundo participa. Aqui é igual? Então o irmão que quiser participar, falar alguma coisa, por favor, pode erguer a mão, fique à vontade, né? Eu tenho quanto tempo para falar? Até que horas? Nossa, muito tempo. Até um pouquinho de tempo, até um pouquinho antes que a gente acaba, assim, se Deus abençoar, né? Então eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Atos capítulo 18. Atos capítulo 18. Uma história muito interessante, que eu amo muito, é o estabelecimento da igreja em Coríntios. O estabelecimento da igreja em Coríntios foi uma luta. Para mim em particular, foi uma das maiores lutas de Paulo, né? Foi estabelecer a igreja em Coríntios. Nós vamos ver as circunstâncias, nós vamos ver as bênçãos, e nós vamos ver as dificuldades que Paulo encontrou aqui em Coríntios para falar, né? Uma das coisas que nós vamos ver em Coríntios 18, nós não vamos ler agora, mas a gente vai ver, é que Jesus Cristo apareceu para Paulo num determinado momento e falou uma palavra que ele fala para nós hoje: não temas, não tenha medo. Um cristão não pode ter medo de pregar a palavra de Deus. Esse é o ponto que Deus deixa para nós. Um cristão que tem medo de pregar a palavra de Deus, algum problema deve estar acontecendo. O medo é natural do nosso. Lógico, a gente tem medo. Eu estou aqui com a perna tremendo aqui em cima, né? Estou com tremedeira aqui em cima. O medo é natural nosso, a gente ter medo, né? Isso, meu irmão. Mas o cristão não pode viver com medo. O cristão não pode viver com medo porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo de Deus é o Espírito Santo vitorioso que nós temos, né? Então nós temos que ter essa confiança, né? O versículo 1 aqui, eu vou ler. Atos capítulo 18, versículo 1. Porque eu acho ele tão simples, mas ele nos ensina muita coisa, né? Nos ensina muito. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Simples, né? Mesma coisa eu e o Hugo, né? Nós pegamos o carro, saímos de Santa Rita e viemos para São Vicente. Totalmente diferente. Eu e o Hugo viemos de carro, viemos confortavelmente. A gente sabia que a gente ia chegar aqui em São Vicente, nós iríamos ser bem recebidos pelos irmãos. Nós teríamos todas essas coisas, esse conforto. Então nós viemos com uma certeza, com uma alegria de saber que nós iríamos encontrar com os irmãos. Nós sabíamos que nós iríamos encontrar uma igreja, uma congregação muito bem estruturada, e ficamos mais surpresos ainda com a estrutura da igreja aqui em São Vicente. Então é totalmente diferente. Quando Paulo saiu de Atenas
e foi para Coríntios, o trabalho de Paulo em Atenas, não estou falando da pregação, a pregação de Paulo em Atenas foi maravilhosa. O trabalho de pregação de Paulo em Atenas foi um trabalho esplêndido, o trabalho que ele fez em Atenas. Foi esplêndido o trabalho que ele fez. Mas, conversões. A igreja de Atenas, se eu não estiver enganado, algum irmão me corrige se eu estiver errado, não ouvi mais falar de Atenas depois daqui do livro de Atos. Não ouvi mais falar de Atenas. Sumiu do mapa Atenas. Na palavra cristã, Atenas sumiu. Porque algo errado aconteceu com Atenas. O trabalho em Atenas não foi um trabalho frutífero. Foi um trabalho que deixou Paulo decepcionado. Ele pessoalmente, puxa vida, será que eu não vou conseguir converter ninguém aqui? E aí ele tem que sair de Atenas. Ele vai ter que sair de Atenas, ele vai ter que ir para Coríntios. Uma cidade, às vezes as pessoas falam, Paulo ele era conhecido, ele era viajado, ele viajava bastante, ele perseguia cristão. Vamos esquecer aquele Paulo, porque aquele Paulo morreu. A partir do momento que nasceu o novo Paulo, ele ganhou inimigos. Então ele não conhecia mais ninguém, porque a turma que queria ver ele queria matar ele. Então para ele ir para Coríntios, era difícil. Chegar num lugar sem conhecer ninguém e colocar a palavra de Deus ali. Eu fico imaginando Paulo saindo de Atenas. E Paulo ali saindo de Atenas, ele não tinha carro, não tinha nada. E Paulo estava sem din-din. Paulo estava sem dinheiro. Então Paulo precisou sair de pé, de Atenas, para ir até Coríntios a pé. Não sei a distância, não sei a distância. Ed Cloer fala que a distância era 4.000 quilômetros, eu não sei. A distância era essa. Outro editor fala que a distância já era 60 quilômetros, também não sei. Não importa a distância, mas o que importa aqui foi que ele saiu de pé dessa cidade. E tive outro problema, né? Paulo, ele tinha uma vontade, se a gente pegar Atos 17, versículo 16, por favor, lê para mim alguém, por favor, o irmão que achar, Atos capítulo 17, versículo 16, por favor. Quem achar... Hã? Enquanto Paulo os esperava. Quem? Paulo estava esperando 2 irmãos chegar para ajudar ele no trabalho. E esses 2 irmãos não deu tempo de chegar. Esses 2 irmãos não deu tempo, eles precisaram ficar, um em Tessalônica, que é Paulo, que é Silas e Timóteo. Um precisou ficar trabalhando em Tessalônica e o outro precisou ficar trabalhando em Bereia. E aí Paulo não tinha notícia. Hoje nós temos notícia, né? Como que nós temos notícia de um irmão para o outro hoje? Oi? WhatsApp, Facebook. E aquela época, como que tinha notícia? Demorava para chegar, né? Demorava para chegar a carta naquela época. Olha como que Deus facilitou a nossa vida. Olha como que o nosso Deus é bondoso e facilitou a nossa vida. Nós temos que dar honra e glória a Deus por Ele ter facilitado a nossa vida já nessa parte. Olha a fé de Paulo naquela época, como que já foi, podemos colocar para nós hoje, como que foi benéfica, né? Para nós, para os dias de hoje, a fé de Paulo naquela época, né? Então ele não tinha notícia de nada. Então ele tinha que sair para aquela cidade pensando, puxa vida, como que será que está a igreja? Como que será que estão os irmãos, meu Deus? Então, como será que Paulo chegou em Coríntios? Eu vou pedir para abrir lá agora, para algum irmão que achar para mim, 1 Coríntios capítulo 2, versículo de 1 a 3, para ver a situação que Paulo estava. Ele vai contar a situação que ele se encontrava. Aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de 1 a 3. A situação que ele se encontrava no caminho que ele estava indo de Atenas para Coríntios. Atos capítulo 2, de 1 a 3. Quem achar pode ler, por favor. 1 Coríntios, desculpa, capítulo 2, de 1 a 3. Eu mesmo, irmãos, por escrito de vocês, não fui com discurso também, nem com muita sabedoria, para me controlar os pés de Deus. Pois decidi nada saber que vós, a não seja do que ele criado. Foi com fraqueza, temor e com muito tremor. Olha o versículo 3 que o nosso irmão acabou de ler agora, Santana. E foi com fraqueza. Paulo estava pensativo, pensando, meu Deus, o que eu vou achar lá? Como que estão esses irmãos? Como é que está essa igreja? Olha a cabeça de Paulo para ele poder começar um trabalho em Coríntios. Olha a cabeça de Paulo. Ele tinha tudo, irmãos, ali para desistir.
para desistir. Ele tinha tudo ali para desistir. Ele estava acabando de sair de um trabalho que não tinha frutos. Ele estava acabando de, vamos supor, dar um tiro no escuro. Saber como que ele ia ser recebido. Então ele estava fraco, ele estava preocupado. Ele vai confirmar isso, que ele estava preocupado, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Por favor. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Porque o que Paulo também está confirmando aqui o que ele estava sentindo naquele momento, né? Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Olha que a preocupação com todas as igrejas. Paulo estava com a cabeça acho que a 1000 por hora, né? Preocupação com todas. Então, imagina ele nesse caminho, de pé. Hoje nós vemos de carro, nós vemos tranquilo, vemos no ar-condicionado, já chegamos na igreja, a igreja já está pronta, já tem a Bíblia imprimida. Olha como que foi o trabalho de Paulo. Ele tinha tudo para desistir, ele tinha tudo para chegar ali e parar. Não vou, não quero saber, eu quero parar por aqui. Não vou para Coríntios não. Deus fala isso para a gente hoje, será? Será que nós temos que parar? Quando nós temos um trabalho, que nem vocês têm um trabalho aqui em São Vicente, vamos supor que um trabalho não dá certo, será que todo mundo deve abandonar? Porque não sabemos o resultado? Será que nós temos que confiar na nossa própria capacidade? Não, eu acho que não. Nós temos que confiar na capacidade de quem? Temos que confiar na capacidade do nosso Deus. O trabalho é do nosso Deus, e o nosso Deus, com certeza, Ele vai nos dar resposta para os nossos trabalhos. Nós temos que ter essa certeza, né? Só para a gente encerrar esse primeiro versículo aqui, só para a gente encerrar, porque senão a gente tem que ficar só no primeiro versículo. A gente tem uma aula aqui de 2 horas, a gente ficar só no primeiro versículo aqui. É 1 Tessalonicenses 3,5. Quem achar pode ler, por favor. 1 Tessalonicenses 3,5. São todas as coisas que Paulo estava tendo no meio do caminho, né? Até ele chegar a Coríntios. 1 Tessalonicenses 3,5. Por isso que, dado-me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador nos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. E o labor de Paulo em Tessalônica foi bastante, né? Que ele quase foi morto em Tessalônica, né? O labor de Paulo foi... Então ele estava com muita preocupação para chegar até Corinto. Pronto. Vamos parar por aqui. Se a gente continuar aqui, a gente vai ver só problemas e ver as coisas, que tem muito mais coisa aqui que aconteceu no versículo 1 aqui, né? Mas o que aconteceu com a fé de Paulo? Né? Ele continuou o trabalho, irmãos. Ele não desistiu de trabalhar para Deus. Com todos esses problemas que eles estavam tendo aqui, ele sabia que o trabalho era para Deus. E ele tinha que continuar o trabalho. O trabalho de Deus não pode parar por causa de um problema particular meu. Esse problema particular meu, eu tenho que ter fé que o nosso Deus vai resolver. Eu não posso chegar na minha casa por causa do meu problema particular, deixar de vir no trabalho de domingo. Jamais. Deus, ele não tem culpa da gente acontecer alguma coisa pra gente. Eu não posso deixar por um problema particular meu, deixar de vir no trabalho. Eu estava conversando com a Dora, parece que vocês têm trabalho de terça-feira. Eu não posso deixar de vir no trabalho de terça-feira por causa de um problema particular. Eu tenho que vencer esse problema particular e estar com os irmãos de terça. Parece que você se reúne de quinta, tem que estar de quinta. Não podemos deixar que os nossos problemas particulares nos atrapalhem no nosso crescimento com Deus. Porque senão, irmãos, iremos perder bênçãos. Iremos perder muitas bênçãos quando nós nos entregamos para os nossos problemas particulares. Iremos perder muitas bênçãos. Porque eu digo aqui, versículo 2, agora de Coríntios, aqui 18, voltando a Atos, capítulo 18, versículo 2. Olha agora o trabalho de Deus já entrando aqui, ó. Paulo foi para Coríntios, agora Deus vai começar a trabalhar. Agora Deus vai mostrar, não, ele teve fé e foi para Coríntios. Agora eu vou mostrar que eu sou Deus. Paulo não conhecia ninguém lá. Paulo não conhecia ninguém em Coríntios. Iria chegar sozinho. Então Paulo entrou em Coríntios. E aí Deus vai começar a mostrar o poder e o trabalho que ele tinha por causa da confiança de Paulo nele. Versículo 2. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher.
em vista de ter Cláudio descrevendo que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Primeira solução que Deus dá para Paulo aqui, que nós vemos, amigos. Deus providenciou amigos para Paulo em Corinto. Muitas vezes as pessoas pensam, mas como será que Deus providenciou? Priscila e Áquila eram os fazedores de tendas, faziam coros, teciam coros, e eram os profissionais nisso. Só que teve um problema e eles foram expulsos de Roma. Todos os judeus foram expulsos de Roma. É uma história muito longa, não vai dar para a gente contar agora, senão a gente vai perder o foco da aula aqui. Foram expulsos, todos os judeus foram expulsos de Roma. Volta cada um para o seu país. Nós não queremos mais judeus aqui em Roma, não. Foram parar em Corinto. E lá em Corinto, provavelmente, Priscila e Áquila abriu uma loja de fazer couro. E aí Paulo chegou lá, como Paulo sabia também fazer tenda e fazer couro, porque todo rabino, porque Paulo ele era estudante de rabino, com a certa idade aprendia a fazer couro, estudava a Bíblia e aprendia uma profissão. Isso era coisa dos judeus lá já naquela época, né? Paulo ali então chegou, deve ter pedido serviço para Priscila e Áquila, e se tornaram amigos. Se tornaram amigos. Lucas não fala aqui se Priscila e Áquila já eram convertidos ou não. Não tem problema se eles eram convertidos ou não. Não vamos quebrar nossas cabeças por causa disso. Mas o ponto aqui é que eles se tornaram tão amigos, tão íntimos, que eles passaram a trabalhar juntos. E no versículo 4 vai acontecer o quê? E todo sábado discorria nas sinagogas persuadindo tanto judeus como gregos. O que está acontecendo aqui? Paulo não estava sem dinheiro? Paulo não estava sem amigo? O que passou a acontecer a partir do momento que Paulo pôs a sua confiança em Deus e foi para a cidade trabalhar? Deus confiou amigos e dinheiro. Arrumou uma profissão dele. A pessoa que os dois pessoas que eles conheceram ali era da mesma profissão que eles sabiam fazer couro. E ali com certeza eles começaram a conversar e criaram um círculo íntimo de amizade. E Priscila e Áquila, a gente vai ver aqui, acompanhou Paulo em bastantes viagens, porque provavelmente, se eles não eram batizados, eles se tornaram cristãos por causa do trabalho de Paulo. Então, se Paulo tivesse desistido, será que ele ia conseguir? Não, por isso que a gente não pode desistir, irmãos, nunca de Deus. Por isso, irmãos, que a gente não podemos, quando a gente vê um problema, algo, nós temos que acreditar no nosso Deus. Temos que acreditar porque Deus ele tem resposta. Ele tem resposta para todas as coisas. E a primeira resposta que Deus deu, ele deu amigos. Depois, ele deu um serviço para Paulo poder ter o seu dinheiro, para não ficar dependendo de ninguém. Depois, ele pôs para Paulo o trabalho espiritual, que Paulo amava fazer o trabalho espiritual, mas não estava bom para Paulo ainda. Não estava bom para Paulo ainda. Paulo queria mais. Paulo queria trabalhar mais para Deus. Mas só que o serviço, ele precisava trabalhar por causa do dinheiro, estava impedindo. Então, será que Deus vai parar por aí? As suas bênçãos? As bênçãos de Deus não param por aí. As bênçãos de Deus para nós que somos cristãos e temos fé nele, são sempre contínuas, irmãos. A bênção de Deus são sempre contínuas para nós que temos fé e amamos fazer o seu trabalho. Se a gente coloca Deus em primeiro lugar, Deus com certeza vai colocar nós também em primeiro lugar na sua lista de agenda para nos estar nos abençoando. Isso não é troca, não, é bíblico. Deus ele não faz troca. Isso é bíblico de Deus fazer. Deus ele ama quem procura fazer o seu trabalho com fé. Versículo 5. Versículo 5 aqui. Agora nós vamos ver uma coisa aqui, né? Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é o Jesus. Primeiro ponto, Paulo parou de trabalhar. Porque chegou ali, mas Paulo não estava esperando Silas e Timóteo lá em Atenas? Por que eles não foram para Atenas? O plano de Deus, nós temos que pensar nisso. O plano de Deus
é totalmente diferente do plano nosso. Nós é que temos que se adaptar a Deus, não Deus se adaptar a nós. Não Deus se adaptar a nós. Paulo ele fez o que aqui? Ele viu que Silas e Timóteo não chegou. Paulo tocou o bonde, tocou o barco, continuou trabalhando. Aí a hora que foi o momento certo, que Deus viu, não, agora é o momento, eu vou mandar Silas e Timóteo para lá. E Deus mandou. Mas Deus não mandou Silas e Timóteo só para fazer peso, de maneira alguma. Deus mandou Silas e Timóteo com boas notícias, que nós vamos ver aqui, que Paulo vai ficar tão feliz que Paulo vai se entregar totalmente ao Evangelho. Eu queria que alguém lesse para mim, por favor, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 e 7. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 e 7. Irmãos, pode ficar à vontade, viu? Tô vendo todo mundo quieto, tô ficando com medo. Pode falar, que vai que eu tô falando alguma coisa errada aqui, pelo amor de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 e 7. Quem achar pode ler, por favor. Olha como que nosso Deus é maravilhoso. Paulo está contando aqui as notícias que ele recebeu do Timóteo. A hora que Timóteo chegou lá, Timóteo chegou para Paulo e falou assim: Paulo, você está preocupado à toa. A igreja de Tessalônica está uma bênção. A igreja de Tessalônica está um amor. Os irmãos de lá estão trabalhando, estão fazendo um trabalho a Deus maravilhoso. Imagina o coração de Paulo como que não deu uma aliviada, como o coração de Paulo não ficou, né? Mas isso aconteceu por quê? Por causa da confiança de Paulo, né? E porque ele deixou pessoas responsáveis para fazer o trabalho tanto em Tessalônica como em Bereia, né? Deixou pessoas responsáveis para fazer esse trabalho. O que nós temos que ter com o trabalho de Deus? Responsabilidade com o trabalho de Deus, né? Paulo ele fez o quê? Paulo ele plantou a semente. E quem regou? Timóteo. Timóteo que regou. Aí Timóteo voltou para falar para Paulo: Paulo, professor, está tudo em ordem lá. Os irmãos estão uma beleza. Mas será que foi só isso que eles fizeram? Só trouxeram essas boas notícias para Paulo, será? Abre lá para mim 2 Coríntios, por favor. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 9. Quem achar pode ler, por favor, viu? Os irmãos, quando desceram, que irmãos que eram? Timóteo e Silas desceram da Macedônia com boas notícias, falando que as igrejas estavam tudo bem, e levaram para Paulo o quê? Condições. Aí Paulo fez o que a hora que recebeu as ofertas da igreja? Foi trabalhar para o Senhor. Falou: não, agora não preciso mais trabalhar, porque o Senhor me vai me sustentar daqui para frente. Olha como que é a fé, irmãos. Olha como que é a fé. Se Paulo tivesse desistido no começo, pensado só nas dificuldades, mas não vou fazer o trabalho, mas e se acontecer fulano, mas se acontecer aquilo, mas se for mas a gente vai fazer o encontro na praia, e se for chover? Mas a gente não é meteorologista, né? Vamos ter fé em Deus. Vamos ter fé em Deus, né? Nós precisamos ter fé em Deus. Porque lá em Santa Rita, às vezes, a gente vai para alguns lugares fazer os trabalhos para Deus também, e a gente não pode poder pôr dificuldades, né? Porque muitas vezes ocorre, é dentro de nós. Às vezes nem é culpa nossa, mas é dentro de nós, muitas vezes, a gente colocar empecilhos, né? O irmão dá uma ideia feliz: ó, irmão, vamos começar a escola da Bíblia. Irmão, não vai começar a escola da Bíblia, não vai arrumar inimigos, viu? As igrejas, as denominações não vão gostar que a gente vai falar a verdade. Nós vamos arrumar briga, os pastores vão vir aqui querer bater na gente. Nós não podemos pensar nisso, nós temos que pensar somente no nosso Deus da vitória, porque Deus, ele está vendo que o trabalho, como é que ele fez com Paulo? Paulo foi obedecendo Deus nas dificuldades, foi obedecendo Deus nas provações, e Deus foi dando a resposta para Paulo. Amigos,
Paulo estava trabalhando, obedeceu a Deus, teve que trabalhar para conseguir dinheiro. Deus faz o que para Paulo? Paulo, agora você para de trabalhar. Não preciso que você trabalhe mais. Eu quero que você vai trabalhar somente para a igreja. E aí Paulo começa a falar toda a verdade para os judeus. Porque realmente quando a gente tem o nosso trabalho, a gente não consegue se dedicar totalmente para a palavra de Deus. Porque o nosso trabalho do dia a dia é estafante, né? É estafante. Por isso que Deus, irmãos, providencia para a igreja dele, ele providencia pessoas que podem se dedicar o dia todo para a igreja. Deus, ele faz tudo certinho, tudo coordenado. Tudo é feito, irmãos, dentro da igreja de Cristo, tudo é feito para a vontade e para a honra e glória de Deus. É Deus que está no comando, é Deus que está no controle. Não é ninguém de nós que está no controle. É Deus que está no controle e é Deus que está colocando todas as coisas dentro do seu trabalho. Não só dentro da congregação. Se nós tivermos também uma vida exemplar em nossos lares, como que vai ser os nossos lares? Se nós formos obedientes à palavra de Deus. Como que vai ser os nossos lares? Vocês não ouviram? Perfeito. Os nossos lares vai ser perfeito. Como que vai ser nossas vidas com as nossas mães, com os nossos pais, né? Quem é casado com as esposas, como que vai ser as vidas, né? Vai ser perfeito, por quê? Porque está dentro da obediência a Deus. O medo vai ter? Medo nós vamos ter, com certeza. Mas esse medo não pode ser maior que o amor às coisas de Deus. O amor às coisas de Deus, eles têm que ser maior que os nossos medos. Mas acabou aí por aí os problemas de Paulo? Ficou tudo resolvido? Será? Ah, Paulo, pode pregar, ficou resolvido, está tudo ok? Agora está beleza? Será que ficou tudo ok? Vamos lá, Atos capítulo 18, versículo 6. Atos capítulo 18, versículo 6. Eu vou ler do 6 até o 8 agora. Opondo-se eles e blasfemando, pessoas começaram a ficar bravas com Paulo. Começou a falar a verdade, começou a falar de Deus toda a verdade, as pessoas já começaram a ficar bravas. Ninguém gosta de ouvir a verdade. Então já começaram a blasfemar. E Paulo já começou a falar besteira. Paulo se intimidou, será? Um cristão pode se intimidar quando está falando a verdade? Se eu estou falando a verdade para a minha família, que nem, por exemplo, eu tenho na minha família, eu tenho pessoas que não é cristã, eu tenho pessoas que é de denominação, só porque eles são meus irmãos de carne, tenho que me intimidar ou passar a mão na cabeça deles? Eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que falar a verdade que está dentro da palavra de Deus. Eu não posso esconder essa verdade. Senão isso vai ser cobrado de mim na hora que eu chegar lá com Deus. Deus fala, não, peraí, você sabia da verdade, por que você não falou para sua família? O nosso acerto de conta, muitas vezes o que acontece é que a gente pensa que o nosso acerto de conta é com as pessoas que nós estamos falando a verdade. O nosso acerto de conta não vai ser com as pessoas que nós estamos falando a verdade. O nosso acerto de conta vai ser com o Pai. O nosso acerto de conta vai ser com Deus. Nós temos que pensar com quem que vai ser verdadeiramente o nosso acerto de contas, né? Nós temos que pensar nisso. Eu não acabei de ler, eu parei aqui, mas deixa eu voltar aqui. Versículo 6. Opondo-se eles blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse: sobre a vossa cabeça e o vosso sangue, e dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Paulo falou, aqui nessa sinagoga eu não prego mais. Vocês não estão aceitando, vou ficar fazendo o que aqui? Vou pregar para os gentios, tchau. Vou embora daqui. Paulo não teve medo, foi embora. Será que Deus falou, Paulo, você é louco, eu queria que você continuasse pregando ali. Será que Deus abandonou Paulo? Por que Deus não abandonou Paulo? Por que será que Deus não vai abandonar Paulo? Estava fazendo exatamente o que Deus queria que fizesse. Quando as pessoas, irmãos, não aceitam a nossa pregação e não aceitam a nossa verdade, infelizmente nós não podemos fazer um meio termo. Vamos fazer um exemplo que nós podemos colocar. Vamos supor que nós estamos fazendo o trabalho aqui, aí chega alguém e fala, mas eu acho que seria legal se a gente colocasse um órgão para afinar nossas vozes, né? É aí que começa o erro, né? Estamos fazendo algo para agradar as pessoas. As pessoas vão todas ficar contentes se a gente colocar um órgão aqui. Se a gente colocar um órgão aqui, ou se a gente colocar uma placa lá na frente, com a nossa imposição de mão fazemos curas, as cadeiras iriam estar todas lotadas. Mas nós iríamos estar agradando as pessoas. O nosso Pai não iria estar agradando. Com certeza,
aqui foi Paulo que saiu, aqui foi Paulo que saiu. Com certeza nós iremos ficar aqui e a presença de Deus vai sair daqui. Se fizermos a desobediência a Ele, a presença de Deus ela vai embora daqui. Então nós temos que prestar muita atenção a isso, para a presença de Deus não sair de perto de nós por causa da desobediência. Mas olha o que Deus faz para Paulo. A partir do momento que ele já sai da sinagoga, saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Paulo sai da sinagoga. Logo do lado da sinagoga, Deus providencia uma casa para Paulo. Entra nessa casa, Paulo, que tem um homem temente a Deus ali. Olha como que Deus é bom. Sai daí da sinagoga, porque eu tenho um lugar já bom que você vai pregar. É tudo Deus que prepara, irmãos. Muitas vezes a gente tem planos. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer isso. Mas o plano de Deus era que Paulo saísse da sinagoga e obedecesse à vontade de Deus. E Paulo saindo ali da sinagoga, do lado já tinha uma casa pronta para Paulo começar outro trabalho. E ali Paulo vai começar outro trabalho, bem do lado da sinagoga. E aí ele vai continuar aqui no versículo 8. Mas Crispo, o principal da sinagoga, olha aqui como que Deus é maravilhoso. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, tendo muitos dos coríntios ouvindo, criam e eram batizados. Esse é o nosso Deus. Paulo saiu da sinagoga, que não era o lugar perfeito para ele pregar. Deus não queria que ele pregasse ali. Foi para a casa do lado. O principal da sinagoga falou: o quê? Eu ouvi só a verdade. Esse homem estava me trazendo coisas boas. Tchau, sinagoga. Foi junto com Paulo embora. O chefe da sinagoga. Quem que fez isso? Olha o nosso Deus. Muitas vezes eu penso, eu não tenho coragem de pregar para o prefeito. Ele é o prefeito da cidade. Ele é uma autoridade. Sim. Ele é uma autoridade humana, né? O prefeito da nossa cidade é uma autoridade humana. Mas não é só porque ele é o prefeito da nossa cidade. Será se ele não merece ouvir a verdade? Será se um vereador, por ser vereador, mas aquela pessoa é vereador, aquela pessoa é envolvente na política, aquela pessoa é juiz, aquele senhor é promotor, será se eles também não merecem ouvir a verdade de Deus se eles não forem convertidos? Todas as pessoas merecem ouvir a verdade de Deus. E Deus ele faz a obra se a pessoa realmente aceitar. É Deus que vai fazer a obra e é Deus que vai acrescentar, né? Nós somos apenas instrumentos de Deus que vai fazer aqui, né? E quantas pessoas que começou ali a ser batizado? Tudo porque, irmãos, Paulo não desistiu no começo de pregar a palavra de Deus. Paulo não colocou minhocas na cabeça, Paulo não colocou empecilho, Paulo não colocou nada. Paulo só pensou em fazer o trabalho de Deus verdadeiro. Mas será que estava tudo em ordem aí? Aí vai continuar no versículo 9 aqui, né, de Atos, né? Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Tinha as pessoas ali querendo calar Paulo. Paulo, você cala a boca, nós vamos te matar. Olha que ameaça. Paulo, ou você fica quieto ou nós vamos ter que dar uma pisa em você. Suponhamos que alguém chega aqui, vocês estão tendo aula de sábado, né? Alguém chega para vocês aqui e fala: ou vocês param de falar, nós vamos tacar pedra nos vidros onde vocês se reúnem. É uma coisa difícil, né? Ou vocês param, nós vamos pichar toda a parede. Podemos ter essas ameaças. Ou você para de falar de Deus mesmo, eu vou tacar uma pedra na sua cabeça. Podemos ter essas ameaças, né? Mas aí nós temos aqui que Deus fala, né? Versículo 10. É Jesus Cristo que está falando aqui, ó. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Deus fala isso para nós. Não temas. Eu tenho muita gente para converter. Se Deus tiver muita gente para converter com o trabalho que vocês estão fazendo aqui de sábado, irmãos, se Deus tiver bastante gente para converter, se Deus tiver bastante gente para trazer aqui para a congregação onde vocês se reúnem, ninguém vai impedir esse trabalho. Promessa de Deus, ninguém impede o trabalho. Se Deus manda você pregar para aquela pessoa, para fulano, e eu ponho empecilho, eu não posso pôr empecilho, porque o trabalho é de Deus. Deus está falando: não tema, vai que eu estou mandando. Nenhum mal vai te acontecer no caminho. A promessa aqui não foi só para Paulo. A promessa que é para todos nós que estamos aqui hoje, porque nós estamos no lugar dos apóstolos hoje. E nós temos que ter essa certeza.
Não, não vai acontecer nada de mal comigo. Deus está comigo. Deus tem a promessa que ele não deixou acontecer nenhum mal com Paulo quando Paulo estava em Corinto. Imagine agora que está mais fácil a pregação. Imagine agora que está mais fácil. Naquela época ali, Paulo estava sendo ameaçado de morte mesmo. Quanta pisa que Paulo não levou até chegar em Coríntios? Se a gente começar em Atos 14, ali que Paulo começou a apanhar, ele apanhou em Filipos, ele apanhou em Tessalônica, ele apanhou em Bereia. Atenas não aconteceu nada com ele. Atenas foi a única cidade que ele não apanhou. Mas também ninguém aceitou a palavra de Deus. Ninguém aceitou a palavra de Deus. Mas então, irmãos, nós temos que ter a confiança em Deus que as suas promessas são verdadeiras. O que ele promete para nós dentro da palavra de Deus, que ele quer que a gente pregue o evangelho, ele fala para nós em Mateus 28, né? Ele dá uma ordem para nós em Mateus 28. Qual que é a ordem que ele dá para nós em Mateus 28? Oi? Agora eu faço uma pergunta para a congregação. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Isso é um dom ou é uma ordem? Isso é uma ordem. Então a evangelização, né, da palavra de Deus é uma ordem. Né? Nós podemos ter medo, nós podemos ter tudo, mas nós temos que saber que quem está acima de nós, nada mais, nada menos é com o Criador de todo esse universo que nós vivemos aqui. É a Ele que nós servimos, né? Nós não precisamos temer a nada, irmãos, nesse mundo, né? Muitas vezes a gente pode ter medo agora, né? Nós podemos aproveitar, acho que estou no tempo ainda, se eu estiver errado, eu estou no tempo ainda, né? Muitas vezes a gente, ai meu Deus, eu estou com medo que o Haddad assume, ai meu Deus, eu estou com medo que o Bolsonaro assume. Peraí, a gente serve a Bolsonaro e a Haddad? Eu não sirvo a Bolsonaro e a Haddad. Lógico, eu tenho que preocupar com as condições do nosso país, mas eu sirvo ao meu Deus que está no céu, né? Eu sirvo ao Deus que está no céu. Eu tenho que se preocupar em servir a esse Deus, porque é esse Deus que está no controle. Eu tenho que fazer o quê? No dia 28, chegar na minha casa de manhã, dobrar o meu joelho no chão. Deus, nesse momento agora eu peço a Ti que seja feita a Tua vontade. Eu vou votar no meu candidato, mas a Sua vontade seja feita, Senhor. E eu vou seguir a Sua vontade que o Senhor mandar. Quem for o presidente, eu vou continuar pregando o evangelho na segunda-feira da mesma forma que o Senhor pediu para mim. A minha forma de pregar o evangelho, porque Haddad ganhou, porque Bolsonaro ganhou, não pode mudar. Porque se mudar isso, vai mudar também as minhas coisas perante Deus. Eu não posso mudar minha forma de pregar pelas coisas que acontecem no mundo. Nós não somos mais desse mundo. Nós não somos mais desse mundo. A gente não serve mais a esse mundo. Nós somos o que nesse mundo a partir do momento que nós nos batizamos? O irmão, olha para você, quer falar, irmão? Nós somos o que nesse mundo? Nós somos estrangeiros nesse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Então nós temos que ter essa confiança em Deus. Nós estamos aqui de passagem, né? Então nós temos que confiar e nós temos que saber que nós estamos servindo a um Deus, e a um Deus que nos ama, um Deus que está conosco e um Deus que não quer nos deixar sozinho um minuto. Deus, ele está conosco toda hora. Eu duvido aqui se alguém aqui, quem aqui já acordou 3 horas da manhã e já orou? Deus respondeu, eu acho, a oração, né? 3 horas da manhã Deus estava acordado e ouviu a nossa oração. E muitas vezes, será que eu não posso confiar nesse Deus que está 24 horas? Eu posso acordar a qualquer momento. Eu posso orar no momento que eu estou no banco, sou maltratado, eu posso pedir para Deus. Esse Deus vai atender para que eu tenha calma. Olha esse Deus como que Ele está conosco a todo momento. Será que eu não posso confiar nele? Sempre. E estar confiante que Ele vai sempre ter o melhor para mim? Vamos continuar firmes na nossa fé com Deus. Vamos continuar firmes no nosso propósito. Que nunca jamais as coisas do mundo seja maior que a vontade de Deus. Irmão, à vontade. Há uma ilustração que diz que às vezes por causa de uma árvore você não consegue enxergar a floresta. Exatamente, exatamente. Assim é com as intimidações ou com as dificuldades que a gente fica com diariamente. Você olha e não vê possibilidade. Mas a possibilidade às vezes não está nos seus olhos, mas está aos olhos de Deus. Ele está enxergando tudo, ele sabe. E novamente, não somos nós que conhecemos ninguém. Não. Nosso trabalho é levar a mensagem. Exatamente. Quem salva é o Senhor. Então, o nosso trabalho é exatamente esse. Então, se não vamos com um desafio aqui, dá a volta e continua, vai em frente. Exatamente, né? Mesmo porque
você não conseguiu ajudar alguém específico. Mas a mensagem que você plantou, ela vai frutificar. Ela, lá na frente, de uma forma ou de outra, essa pessoa vai ser assim. Né? E é o Senhor que está nos dando. Exatamente. Você que vai na hora, como você disse bem aqui, o nosso trabalho é não parar. Mesmo que haja posições, que haja dificuldades, que haja as limitações de saúde, dinheiro, locomoção, seja o que for, faz o que está ao seu alcance. Faz o melhor que você puder. Exatamente. Amém. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Tudo ok? Irmãos, eu agradeço muito a oportunidade de ter aqui poder estarmos congregando com os irmãos hoje. Vou estar sempre em oração por essa congregação, para que Deus possa estar abençoando a cada irmão aqui. E muito obrigado e que Deus possa continuar abençoando essa congregação. Amém?